Olá a todos, bem-vindos e obrigado pela atenção aqui em mais um vídeo exposto no canal. Eu sou Luciano Viana, para quem não me conhece, e hoje eu vou aproveitar aqui um espaço que me foi cedido aqui junto a um equipamento para desenvolver um tutorial básico e explicar a vocês um processo aqui que é bastante utilizado na finalização dos nossos projetos, que é o processo de renderização. Talvez muitos aí não saibam como funciona, e eu vou usar essa versão 2.92 aqui, que é a versão que estava oficializada até o momento, e vocês podem usar qualquer versão para tentar entender aqui esse processo. Vamos lá. Eu tenho uma área aqui que é baseada através de um software, que na verdade é um conjunto de linhas de comandos desenvolvidas por programadores que nos permitem ver tudo isso que vocês estão vendo aqui, que é essa interface de forma gráfica. O render, ele é um algoritmo que vai permitir a gente ver todas essas linhas de comando através de um processo gráfico, como que vocês estão vendo aqui. Eu estou usando aqui uma vista em modo sólido. A gente pode alterar as vistas da nossa área de trabalho através desses ícones que ficam aqui. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver o objeto em wireframe, em modo sólido, em modo material preview, que é uma renderização prévia, e por final aqui em modo, que é o modo renderizado, que a gente chama em tempo real. O que é que diverge cada viewport dessa aqui, para a gente entender como funciona, é a forma como nós vamos enxergar o nosso projeto. Nessas duas últimas que estão aqui, que é o modo material preview e renderizado, nós vamos poder perceber outros efeitos possíveis no nosso trabalho que nós não percebemos aqui no modo wireframe e no modo sólido. Nesses dois modos, nós temos o algoritmo funcionando com uma forma mais leve, já que nós estamos usando aqui um motor de renderização, que é o motor padrão das versões atuais do Blender, desde a 2.8 até as mais atuais, que é chamado o Eevee. Como é que eu vejo isso? Aqui nessa barra de propriedades à direita, nós temos o ícone que representa o render, que é o nosso processo de renderização. Então, se eu clico aqui na televisãozinha, vocês vão ver que aqui eu tenho o motor de renderização que eu possa utilizar. Então, se eu vier aqui e observar, vocês vão ver que o motor atual, que é o motor que trabalha em tempo real, ou seja, que nos apresenta tudo isso que nós estamos vendo aqui, naqueles tipos de viewport que eu apresentei aqui em cima, a condição do Eevee. Mas nós podemos usar um outro motor, que é um motor que nos permite ver todo o nosso projeto de forma qualitativa. Quando eu uso o Eevee e tento fazer uma renderização aqui, em tempo real, eu estou tendo todos os efeitos possíveis aplicados ao meu projeto, como se tivesse no modo de renderização, que é a apresentação da minha área de trabalho, seja ela por meio de uma imagem ou por uma animação que eu tenha desenvolvido aqui nessa barra de baixo. Então, se eu quiser aqui selecionar o cubo e dar para ele uma cor, eu simplesmente posso, na linha de materiais, definir um tipo de material que eu desejo, superfície. Nesse caso, eu vou usar uma cor vermelha. Observe que no modo wireframe eu não vou ver a cor. No modo sólido eu também não vou ver a cor, a não ser que eu consiga aplicar o material usando aqui embaixo essa opção chamada Viewport Display. Aí eu posso colocar um material apenas para provocar a aparência que vocês estão vendo aqui na nossa área. Não é o nosso caso aqui quando a gente usa o Render Preview e o Render em tempo real. A diferença do Render Preview é que ele gera um background adequado, clicando nessa setinha que aparece aqui, é dessa forma que nós vamos ver essa linha de fundo que vocês estão vendo. Então, se eu quiser ver o que é que está aparecendo aqui de forma artificial na visão prévia, veja que eu tenho um mundo criado para dar um efeito possível usando material preview. Já no render eu preciso adequar imagens em planos de fundo, tenho que adequar a iluminação, efeitos que vão me permitir eu ver o nosso projeto pelo processo de renderização que está aqui em cima.
eu posso renderizar usando o Render Image. O que é o Render Image? Eu posso selecionar um quadro aqui embaixo na timeline, qualquer, e aqui eu posso usar o F12 ou então clicar aqui em cima, para ele gerar essa área que é o render disso que nós estamos fazendo. É como se fosse uma foto do que nós estamos fazendo. Repare que se eu vier aqui na animação e criar uma animação simples de movimento desse objeto, do frame 1 até o frame 250, isso é simples, tá? Eu posso clicar no frame 1, com o objeto nessa posição, eu vou usar a tecla I e vou inserir uma chave para me permitir a rotação do objeto. Então eu venho aqui, Rotation. Eu venho novamente na timeline, clico no frame 250 e aqui eu vou fazer uma rotação desse objeto, tendo como base o eixo que aponta de cima a baixo, que é o eixo Z. Ah, mas eu não estou vendo o eixo Z, então não tem problema. Vocês vêm aqui, ó, clicam em Axis e ativam o eixo Z. Essa linha que estamos vendo aqui. Agora eu posso usar aqui no frame 250 o seguinte movimento. Tanto faz aqui os manipuladores, ou então usar o atalho R, que vai me permitir, movimentando o mouse, criar uma rotação. Só que eu quero que essa rotação ela seja aderida ao eixo Z. Então eu uso o Z depois. RZ, eu posso movimentar o objeto fazendo uma movimentação simples. E clico para fixar o último ponto onde eu parei a minha rotação. Eu posso agora usar a tecla I e ativar a segunda chave Rotation. Agora, se eu der um Player, vocês vão ver, ó, que o objeto vai criar uma animação bem simples aqui de rotação na área. Mas a renderização também acontece aqui, ó, no modo Wireframe, no modo sólido, no modo Preview e no modo renderizado em tempo real. Agora, se eu seleciono o frame 100 aqui e tento fazer apenas o render da imagem desse ponto no frame 100, voltando aqui em cima, usando o Render Image ou então o atalho F12, vejam que eu vou ter a apresentação da renderização do meu projeto a partir desse frame aqui 100. Mas eu não tenho a animação. Para gerar a animação, eu tenho que criar aqui o Render Animation, que vai me permitir ele pegar todos esses quadros do 0 até o 250 e fazer a definição dessa rotação que eu estou vendo. Para eu poder definir o render, em primeira instância, eu tenho que vir aqui na barra da direita, definir qual é o motor de renderização que eu vou usar. Nesse caso, eu estou usando o padrão. Veja que eu tenho o Eevee e o Cycles. Qual a diferença entre o Eevee e o Cycles? O Cycles ele é um motor de renderização que vai permitir eu gerar a renderização do projeto de forma mais qualitativa. Ele é um render mais profissional. Eu vou usar a adição aqui de uma mesh em tempo plano. S, vou colocar aqui embaixo para dar esse efeito de sombreamento e vou dar para esse plano um material que pode ser um novo material com uma cor verde. Para poder eu fazer a renderização, eu tenho que entender que eu tenho que ter a minha cena sendo vista por esse objeto aqui, ó, que é o objeto que vai se encarregar de fazer a renderização, que pode ser da imagem ou da animação, a partir do ponto de vista dela. Esse retângulo é que vai definir como é que vai sair o meu processo de render. Para eu poder enxergar a partir da câmera, eu simplesmente clico, ó, nesse ícone aqui em formato de câmera. E é esse retângulo aqui que vai definir o enquadramento da área de trabalho onde eu vou realizar a renderização. Se eu vier aqui e tentar fazer o Render Image, veja que ele está fazendo justamente esse enquadramento da câmera. Mas, Luciano, tentar movimentar a câmera aqui para enquadrar da melhor forma, quais são as funções práticas que eu posso usar para poder fazer isso de forma bem simples? Uma das dicas que eu dou para vocês é vocês travarem a vista dessa câmera na sua área de trabalho. E isso pode ser feito fazendo o seguinte: clicando a tecla N, vocês vão abrir, ó,
essa barra de propriedades, que é a barra chamada barra lateral direita da 3D View, a sidebar. Então vocês vão vir aqui, ó, na opção chamada View, e aqui vocês vão ter uma opção chamada View Lock. Esse View Lock tem essa opção chamada Camera to View. Notem que eu estou usando aqui ela habilitada. Se eu estou usando habilitada é porque eu quero que a câmera fique fixa, sem movimento. Isso facilita na hora que eu queira enquadrar a câmera que eu preciso para fazer o render. Se eu desabilito, qualquer movimento que eu faça aqui, ó, eu estou movimentando a câmera. Mas se eu volto para a vista de câmera e travo ela, qualquer movimento agora que eu faça no gizmo, eu estou deixando a câmera fixa e enquadrando a cena do jeito que eu quero que seja renderizada. Então isso é bem prático, pessoal, manter essa câmera de forma travada. Vou usar a tecla N, tá? E é dessa forma agora que, se eu der um render, que a nossa imagem será renderizada baseada nesse enquadramento. O que é que diferencia eu fazendo o uso do renderizador, que é o renderizador Eevee, do renderizador Cycles? Observe que o Render Engine aqui do Eevee tem uma diversidade de funções pertinentes a esse motor de renderização, que vão ajustar o ambiente, dar condições de brilho, profundidade, reflexos, luz volumétricas, sombreamentos, luzes indiretas, transparências, etc. Então todas essas funções são programadas para ajustar um render de forma legal na hora do meu processo de finalização. Porém, quando eu mudo aqui para o Cycles, observe que as funções aqui, algumas coisas foram mudadas. Então, se eu tentar fazer o render aqui pelo modo que é o Cycles, o processo aqui ele é um processo mais lento, ó. Ele não é tão rápido como o nosso Eevee, mas a qualidade no Cycles é bem melhor do que a qualidade do Eevee. No Cycles, quando nós fizermos a renderização, ela vai trazer um certo ruído. Isso se deve ao fato dessa opção aqui chamada Sampling, tá vendo, pessoal? Ela tem aqui o que nós chamamos de Render Viewport, ou seja, quanto maior esse render aqui, melhor a qualidade com que o objeto vai ser visto na sua forma de renderização. Porém, o processo vai ser mais lento. Repare, aqui ó, eu tenho um tempo. Se eu renderizar aqui com o F12 a imagem, ó, eu tenho esse tempo aqui ó, somente para poder renderizar. Ele está me dando uma taxa aqui de um quadro de 32. Mas se eu aumento esse quadro para 132, eu vou dar mais qualidade no processo da renderização, porém na hora que eu fizer o render, ele vai ser mais lento, porque ele vai trabalhar melhor a qualidade lá do processo. No Eevee vai ser a mesma coisa. Se eu vier aqui mudar para o Eevee, eu estou usando uma taxa aqui de 16. Quanto melhor o render aqui, quanto maior, melhor a qualidade, mais lento é o processo na hora que estiver fazendo a renderização. Aqui na Viewport é como nós veremos aqui, ó, nessa área de trabalho. Eu mantenho sempre em 16 e no Cycle eu procuro manter os dois em 32 para fazer os experimentos, porque senão pesa bastante. É dessa forma que eu trabalho, aqui com o Eevee em 16, 16 e o Cycles em 32, 32, mas vocês podem fazer aí dentro da taxa de amostragem que vocês desejarem, tanto para esse processo de renderização por esse e-mail aqui, como pela Viewport. Esses motores de renderizações podem ser utilizados a partir desse ângulo de vista. Então, se eu quiser dar um zoom aqui na área e quiser renderizar, é dessa forma que o nosso processo será renderizado na imagem, tá vendo? Agora um detalhe, o que é que faz eu melhorar a qualidade nesse processo de renderização? Aí nós vamos entrar nessa segunda opção aqui, ó, que é chamada Output, ou saída da nossa renderização. É aqui nessa aba Dimensão que nós temos como definir as dimensões que usaremos
para poder fazer a qualidade da nossa renderização. Veja que eu estou usando aqui uma resolução de X para Y com 1280 por 720 e estou usando aqui uma taxa de percentual de amostragem de 50%. É por isso que vocês estão vendo aqui um render image com uma tela pequena. Se eu quiser que essa tela aumente, eu manipulo esse percentual. Eu dando 100%, eu vou fazer um render, ele vai demorar um pouquinho mais e a tela é maior. Eu uso bastante essas configurações aqui porque isso facilita na hora que eu quero fazer os experimentos. Aí vocês podem definir qual é a taxa de percentual que vocês querem e qual é a resolução que vocês querem na sua renderização. Lembrando a vocês que se a gente clicar aqui nessa caixinha de configurações chamado Render Preset, ele já traz uma definição para uma diversidade de renders possíveis, usando o 4K, o DVC Pro e o HDTV 1080 e o 720. Esses dois aqui é o que eu recomendo mais para que vocês usem aí no experimento de vocês. A taxa em 1080, que é o Full HD, e a taxa 720, que é o HD, que é essa aqui, 1280 por 720. Aqui, se nós fizermos apenas o render da imagem, ele vai definir a agulha no render que nós posicionamos e vai renderizar somente esse ângulo aqui, render image no frame 100. Ele está fazendo a nossa animação aqui de renderização pelo eixo. Como eu aumentei lá o percentual, ele aumentou aqui a tela, tá? É assim que ele vai mostrar para a gente a tela menor. Então ele vai trazer para a gente aqui o render a partir do frame 100, que é onde está fixa a imagem. Agora, se eu quiser renderizar a animação, ele vai pegar todos esses quadros aqui, vai acrescentar como se fossem várias folhas de papéis com o desenho da animação desse movimento que nós realizamos e vai fazer um vídeo. E isso a gente pode definir a quantidade de quadros. Porém, para poder ter a saída que nós precisamos, na animação nós precisamos definir aqui, pessoal, embaixo, onde tem o output, o nome para o vídeo que a gente vai gerar, no caso da animação, eu posso botar aqui teste como exemplo. Tá? Aqui eu defino a pasta onde eu queira salvar a animação. Tá? E aqui embaixo vem o que nós chamamos de formato que eu deseje para gerar aí o processo. Então, como eu quero gerar vários frames e não um apenas, eu tenho que definir aqui no File Format essas formas que estão aqui nessa coluna esquerda, que vão me permitir eu gerar vídeos no formato AVI JPEG, geralmente para fazer vídeos que sejam mudos, tá, pessoal? AVI RAW e o FMPEG para fazer vídeos com som. E aqui tudo formato para imagem. Então, se eu quiser apenas salvar o render de uma imagem que eu tenha apresentado, eu vou definir qual é o quadro inicial e final. Veja que eu estou aqui no frame 100. Então eu venho aqui, o frame que eu quero inicial é 100 e o final é 100. Como eu quero gerar uma imagem, eu tenho que definir aqui na saída um formato de imagem. Então, selecionando aqui qualquer uma dessas formas de imagem que estão nessas duas colunas da direita, eu vou usar aqui o JPEG, tá? É o formato que eu vou renderizar. Quando eu fizer aqui o Render Animation, eu estou apenas salvando a imagem nesse frame 100. Aqui foi gerado um render dessa imagem no frame 100. E se eu quiser vê-la, eu posso vir aqui em Render, View Animation, vocês vão ver essa imagem que foi salva naquele diretório. Se vocês vierem na pasta, está aqui a imagem que eu salvei. Então ela existe aqui renderizada. Agora, se eu quiser fazer o render do filme, já que eu estou usando 250 frames, eu vou definir aqui que eu quero de 1 até 250
Vou dar o mesmo nome e aqui eu só vou mudar o formato, já que eu não quero imagem, eu quero vídeo. Eu vou usar aqui o exemplo do AVI JPEG. Pronto. Agora, em vez de render image, eu vou clicar e vocês vão ver o quadro a quadro acontecendo de renderização, ó, do movimento do objeto naquela rotação que eu fiz aí inicialmente nele, baseado naquelas duas chaves que eu criei. Eu vou deixar concluir, vou dar um pause aqui rapidinho, até finalizar. Quando estiver no fim eu volto. Voltando aqui à nossa renderização, vocês vão perceber que já estamos chegando aqui no final dos quadros de animação que nós fizemos aqui na timeline do objeto rotacionando pelo eixo Z. Ele vai concluir no último frame que definimos, 250. Agora, se eu quiser ver como ficou o projeto, se eu vier aqui em Render, View Animation, em vez de eu estar vendo a imagem, eu estou vendo a animação de todos os quadros sendo passados de forma direta. E gera essa movimentação que vocês estão vendo. Vocês vão ver, ó, que o vídeo foi gravado aqui. Ó. A diferença é que aqui está no formato AVI, que é vídeo. Notem que eu tenho o ícone de vídeo aqui e aqui é renderizada no formato de imagem. Fica então essas dicas para que vocês entendam como funciona e comecem a experimentar algumas renderizações, tanto no formato de imagem como no formato de vídeo, para irem se aprofundando um pouco mais sobre este processo. Até o próximo tutorial.